Graça e paz, irmãos. Bom dia. Provérbios 14, 26 diz: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Tema da reflexão dessa manhã: protegendo seus filhos das trevas espirituais. E aqui eu coloco uma frase: a proteção espiritual dos filhos começa com a atitude correta dos pais. Se existe algo muito importante que nós pais precisamos entender, é que as nossas ações vão sim determinar os resultados sobre a vida dos nossos filhos. Primeiro, porque existe algo chamado lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. O seu filho não herda as suas culpas, mas ele herda a consequência dos seus erros. E eu como pai, você como pai ou mãe, ou adultos aqui que ainda não têm filhos, precisam entender esse princípio. Nossos filhos não herdarão a nossa culpa, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas os nossos filhos herdam as consequências dos erros, das decisões que nós tomamos durante a nossa vida. Então, se hoje nós estamos tendo a oportunidade de despertar para uma atitude melhor com relação à nossa própria vida e que vai gerar resultados ainda melhores com relação aos nossos filhos, nós precisamos ter uma posição. E lendo o livro Cobertura Espiritual do pastor Carlito Paes, que está sendo a base para as mensagens que estão sendo ministradas aos domingos nesse mês de maio, um dos aspectos que me chama muita atenção é exatamente esse aspecto da proteção que o pai precisa exercer sobre os seus filhos. E às vezes os pais desconhecem, ou, vou usar outra expressão, negligenciam a importância que eles, como autoridade espiritual dentro da casa, exercem, poderiam exercer ou deveriam estar exercendo sobre a vida dos seus filhos. E quando eu digo autoridade espiritual, é porque nós temos o poder dado por Deus, porque de nós mesmos nós não temos absolutamente nada, mas recebemos de Deus o poder para abençoar ou para deixar de abençoar os nossos filhos. E como eu digo, parar de abençoar, mais educadamente para falar sobre amaldiçoar. Porque Tiago diz que da nossa boca podem proferir bênção ou maldição. É você que escolhe o tipo de palavra que você vai proferir com a sua boca. Como pais, recebemos de Deus o privilégio, a missão e a responsabilidade de abençoar os nossos filhos. E quando eu falo os nossos filhos, eu vou procurar ser um pouco mais amplo. Não estamos falando apenas de filhos gerados, ou de filhos nascidos do coração, mas também de filhos na fé. Porque existe uma responsabilidade de quem cuida, que essas pessoas sejam realmente cuidadas, acompanhadas e conduzidas da melhor forma possível para que elas possam crescer nas suas experiências com Deus. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns pensamentos nessa manhã sobre essa proteção dos nossos filhos com relação às trevas espirituais. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a aliança entre filhos e pais. Mateus 19:6 diz: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto o que Deus uniu ninguém separe. Esse texto está falando sobre o casamento, mas também nós podemos fazer a aplicação dele com relação à aliança que existe entre pais e filhos. Sejam, como eu já disse, filhos na fé, filhos biológicos, filhos do coração. Existe uma ligação, uma aliança que não deve ser negligenciada e tampouco ignorada. Existe dentro do seio familiar alianças que foram formadas no casamento, a união sanguínea entre o casal no ato sexual. Filhos, união sanguínea entre o bebê e a mãe na gestação, ou a união do coração dentro de um aspecto de adoção. Com Deus,
união gerada através do sangue de Jesus Cristo. Mas o fato é que toda a aliança, de alguma maneira, é marcada com sangue. E nós precisamos entender isso. E o sangue mais importante em todas essas alianças foi o sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo. O sangue que nos deu uma nova aliança, uma nova oportunidade de vivermos uma nova vida com Jesus, e essa nova vida com Jesus agora poder nos conduzir a um cuidado com os nossos filhos ou com as pessoas que Deus tem colocado sob os nossos cuidados, e levarmos essas pessoas a viverem uma vida de qualidade, uma vida cristã autêntica. Ponto aqui importante, que o autor coloca e eu achei interessante: filhos gerados fora do casamento, ou relacionamentos sexuais fora do casamento, geram cadeias espirituais que precisam ser quebradas através de confissão e arrependimento do ato realizado. Ah, pastor, mas filho é bênção. É, quando você o coloca nas mãos de Deus, e quando o erro cometido é arrependido, abandonado, confessado e reconhecido. Não existe conto de fada, no fim fica tudo lindo. Não, só fica certo quando você conserta. E está cheio de gente vivendo um conto de fada, namorado vivendo vida de marido e mulher, transando, tá tudo bem, você vai ver a tua família, o caos que ela vai virar depois. Porque sexo antes do casamento é pecado, sempre foi e vai continuar sendo. Não tem família moderninha. Ou casou, ou você está enrolado, vai viver debaixo do jugo do diabo, até você arrumar a tua vida. Filho gerado fora do casamento, o filho se torna uma bênção quando você o abençoa. Mas enquanto você não reconhece que aquilo foi um erro cometido, e que a criança não é um erro, o ato foi um erro, e que precisa ser confessado diante de Deus, abandonado aquela prática, e entender que aquilo foi um erro que nunca mais deve ser cometido na sua vida, você vai continuar vivendo com aquele peso sobre a sua vida, e o seu filho vai continuar vivendo com aquela prática maligna sobre a vida dele, porque é uma herança, é algo que você deixou e nunca colocou uma pedra dizendo: isso aqui não existe mais. Então precisa haver uma oração dizendo: Senhor, o meu passado não foi o mais correto, eu estou arrependido do que eu fiz, e eu quero deixar na tua cruz isso, e eu quero viver uma nova vida. Tem gente que vai dando de ombro: ah, isso aqui já foi, isso aqui está tudo bem. Está bem a partir do momento que você ora, confessa, reconhece e nunca mais faz. Aí está bom. E é isso que o crente de verdade tem que fazer. Existem processos. Provérbios 28:13 diz que quem confessa os seus quem oculta os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. Então o processo de confissão, de abandono, de reconhecimento da prática do erro leva a bênção de Deus. Então existe essa aliança e você precisa entender a importância dela. Tem gente que gera filho só para ganhar mais benefício do governo. É ou não é assim hoje? Quanto mais filho, mais bolsa tem. Mas como que essas crianças estão sendo educadas e criadas? Qual foi a motivação que essas crianças foram geradas? Existe uma responsabilidade tanto humana quanto espiritual dos pais quando se pensa em gerar um filho. E quando você cria os seus filhos de qualquer jeito, você está botando ele nas mãos do diabo, e a conta vai chegar. Pai negligente com filho, a conta chega. Compra seu filho com um celular novo, compra seu filho com um presente, e não faça a sua ação como pai e mãe, que é correta, de cuidar, de estar perto, de dar atenção, e você vai ver o quanto isso vai custar no futuro. É uma decisão. Você pode mudar hoje essa decisão. Segunda questão, a autoridade espiritual dos pais, extremamente negligenciada, porque pensa assim: não, o meu filho vai na igreja, se ele é adolescente, o pastor Adriano vai cuidar dele, então tudo que for espiritual, o pastor Adriano vai ensinar para o meu filho, está tudo bem. Se for criança, a pastora Márcia, que as professoras lá no Ministério Infantil
vão ensinar tudo de princípio e valor para o meu filho. Ah, se já for mais velho, o pastor da igreja, qualquer coisa, ele chama lá para conversar e dá uma bronca para a pessoa entender. Eu vou falar um negócio para você. Você vai continuar sendo pai ou mãe dos seus filhos até você morrer ou eles morrerem. Isso não significa que você vai comandar a vida do seu filho, porque nem antes você deveria fazê-lo. Você deve ensinar os caminhos e as decisões deles vão ser deles. Mas você deve alertar, como Deus faz conosco. Esse é o caminho certo. Esse aqui você vai quebrar a sua cara. Se você for por esse caminho, você vai ter isso, isso e isso. Você quer tomar decisão sozinho? Você quer ser por você mesmo? Você não quer ouvir ninguém? Ok, você está por conta e risco seu. Se vira. A decisão é sua. Existem pais que têm medo de perder a relação com seus filhos. Eu vou fazer tudo o que meu filho quer, porque senão ele vai embora de casa. Tenha coragem. Está tendo um desafio esses dias aí, né? O pessoal está espalhando na internet dos adolescentes. Se algum de vocês for tonto bastante para fazer isso aí, eu vou pedir permissão santa para os seus pais de pendurar vocês 15 minutos de ponta cabeça, 8 metros de altura, para ver se vocês viram gente. O tal do desafio de ficar 2 dias longe de casa sem avisar pai. Olha, não sejam tontos a fazer isso aí. Faz favor. Nem cai nessa. Mas tem gente fazendo aí. Tem as tontaiadas fazendo aí para a rua. Não tem? Olha, quando chega nesse ponto já tem tanta coisa errada acontecendo, que aí às vezes a ação do filho só está revelando quem são os pais e como ele foi criado e etc. A coisa já vai muito além do que a gente pensa. Falo brincando aqui com a meninada aqui, mas agora está na moda isso, né? Então, coisa linda, né? Some de casa sem dar satisfação, para ver quantas curtidas você tem na rede social. Para quem tiver mais vai ganhar um prêmio. E é o que estão dizendo. E aí a geração futilidade, a geração WhatsApp, quer curtidas no Instagram, e não sei o que, tem que ser popular, tem que ter seguidores, tem que ter isso. Você não tem que ter nada, você teria que ter em tese Jesus só. E Jesus nem tem Instagram, mas ele curte o que você está fazendo de legal, e ele vai curtir muito e vai dizer para você, servo bom e fiel. Como também ele não vai curtir o que não for legal, e ele vai dizer, servo mau e negligente. As curtidas de Jesus são muito assertivas, é sim ou não, não tem meio termo. Só que tem pais que estão laissez-faire. Meu filho, agora ele é namorado de uma menina, minha filha é namorada, agora está na moda, é lindo. Olha, dizia um cara lá, um vizinho lá de Botucatu, vai que o diabo te carregue. Está quase isso, porque é o diabo que está carregando mesmo, faz tempo. Ele só traduziu, ou foi muito sincero no que disse, mas é a verdade. Se você está deixando seus filhos viver de qualquer forma, você já deixou o diabo carregar ele faz tempo no colo, e está balançando lá igual o Bebeto lá, fazendo filhinho já com ele, aqui comemorando. É assim, está errado. Você não pode deixar seu filho fazer o que ele quiser. Você é autoridade espiritual sobre a vida dele. Deus vai cobrar o sangue do seu filho das tuas mãos. Quando seu filho virar um bandido ou acontecer qualquer coisa errada com ele, Deus vai cobrar de você. Se você foi negligente, ele vai cobrar. Pastor, mas eu fiz tudo o que era certo e ainda assim ele foi. Opa, você fez sua parte? Você educou? Teve temor de Deus? Ensinou princípios através da tua própria vida? Porque tem muito pai e mãe que ensina de boca, né? Faz isso, aquilo outro. Aí o filho olha, o pai é um relapso, a mãe é uma desleixada, não vê exemplo nenhum em casa. Aí ele fala, meu pai e minha mãe falam isso, mas não vive nada. Não é falar, é ensinar com a vida. Você ensinar com os teus exemplos. Você não pode deixar seus filhos fazerem o que eles quiserem nesse sentido. Você vai até permitir que eles façam, porque a ação é deles, mas como autoridade você não pode se permitir a deixar aquilo acontecer debaixo do teu nariz e você achar que é normal, que é lindo, maravilhoso, porque não é. E o que você como pai, como mãe tem que fazer? Orar. Você precisa orar pelos seus filhos.
Deuteronômio 30:19 diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha só, agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. É óbvio, se eu escolher o que é certo, o que vai acontecer comigo e com aqueles que vêm depois de mim? Bênção de Deus. Agora, se eu só fizer coisa errada, o que eu vou deixar para os meus filhos? Se eu fui gastão a vida inteira, nunca fui responsável, pegava dinheiro dos outros e não pagava, fazia e não acontecia, o que os meus filhos estão aprendendo comigo? Seja um baita sem vergonha, que a vida é para os espertos. Aí meu filho depois vai ser preso por estelionato. Ah, mas foi o diabo. Não, não foi o diabo, foi você. Fui eu. O diabo só deu a ideia, quem executou foi você. E fui eu. Porque a responsabilidade é sempre nossa. Não existe transferência de responsabilidade. A gente fica tentando guardar as coisas no lugar errado. Porque as nossas escolhas afetam a nossa descendência positiva ou negativamente. Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se o teu plantio for errado, a tua colheita vai seguir a mesma proporção. Porque não existe mudança de colheita. Porque ela só acontece de acordo com o plantio que nós escolhemos. Olha o que Paulo diz, Efésios 6: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos, vocês têm que honrar seus pais. Está respondendo? Está tratando mal? A casa de vocês vai cair. Estou falando só para os adolescentes não, porque todo mundo aqui já foi filho um dia ou ainda é. Trata mal seu pai e sua mãe, a sua vida vai virar um caos, um inferno, porque o diabo vai sambar na tua cabeça. Porque é mandamento de Deus honrar pai e mãe. Ah, mas meu pai não dá exemplo nenhum. Respeite ele. Porque Paulo que diz que no Senhor você deve honrá-lo. Ah, mas meu pai está mandando fazer um negócio errado. Isso você não deve fazer. No Senhor você deve honrar teu pai e tua mãe. E abaixar a orelha e ouvir. Eu fico em pânico quando eu vejo o filho respondendo papai na igreja. E fico mais em pânico quando eu vejo o pai e mãe banana, que vê o filho responder, ser mal educado e não faz nada. Aí eu fico mais maluco ainda. Porque aí é o circo. O picadeiro está montado, os palhaços estão fazendo o show e o diabo está na plateia batendo palma. Filho que não obedece pai, e pai e mãe que não põe o filho em casa, no direito, na ordem, no que tem que ser obedecido, ó, já está ruim faz tempo e ninguém sabe. Filho cresceu e precisa ser criado para obedecer pai e mãe, porque obediência gera caráter, gera princípio moral. Você tem que ensinar seus filhos a obedecer a autoridade. Sabe esses pais muito liberalzão? Não obedece ninguém não. Se a polícia te parar, você vai lá e exerce teus direitos. Isso, ensina o teu filho a ser um irresponsável. E aí um dia ele vai preso por desacato, porque você ensinou o teu filho a ser quem ele quer ser, a ser um pensador. Você tem que ensinar o teu filho a obedecer a autoridade, a chamar os mais velhos de sim senhor, não senhor. Chegou alguém na tua frente de autoridade, se você não fez nada de errado, você não deve temer, você deve respeitar. Agora quantas vezes eu estou vendo uma geração de gente besta, para não falar outra palavra, abestalhada, não respeita ninguém, é mal educado. Ah não, porque pronto, falei, eu falo o que eu penso, eu sou autêntico. Não, você não é autêntico. Autêntico é quem tem consciência, personalidade, estudou sobre aquilo, sabe o que está falando, e então emite um parecer, uma opinião clara sobre um assunto. Aí você então é autêntico. Quando você só fala o que você acha e pensa que o mundo inteiro deve concordar com você, você no mínimo é muito egocêntrico e tem algum problema a ser resolvido dentro do teu coração. Mas você não é autêntico. A autenticidade não se dá com aquilo que você simplesmente fala, mas com o conteúdo da sua mensagem. Então é uma diferença muito grande. E quando você não exerce essa autoridade sobre os seus filhos são criados de qualquer jeito. Aí vai ser criado um monte de marginalzinho e marginalzinha para a rua, que não respeita professor, que agride professor, que bate em professor. Gente boa, está tudo errado. Quando algum professor reclama das minhas filhas ou do meu filho,
E eu já vi pais aqui na igreja, eu vou lá tirar satisfação. O que o professor fez? Não, pergunte o que o seu filho fez primeiro. Porque na maioria das vezes quem fez besteira foi seu filho. Mas você quer defender seu filho, porque seu filho é um coitado. Seu filho não é coitado, coisa nenhuma. Porque se você não educou ele certo, ele só vai reproduzir o que ele aprendeu de você lá na escola. Então você tem que botar a casa em ordem. Eu não estou dizendo que toda vez teu filho está errado. Mas a gente é pai e mãe, a gente sabe. A gente sabe que a maioria das vezes quem está errado é a nossa casa, é o nosso filho. Então não encoberte os erros do seu filho. Porque isso é autoridade espiritual. Chega nele e diga: você errou. Você não devia ter respondido para o teu professor. Você não devia ter respondido para o teu pai, para a tua mãe, para o teu tio. Você não devia ter feito isso. Isso está errado. Ah, pastor, mas não dá para mim fazer porque ele viu eu fazendo isso com a minha mãe. Porque o dia que eu falei isso para ele, ele falou: mas eu vi você fazendo isso com a sua avó, com a minha avó. Você respondeu mal para ela. Aí sabe o que você tem que fazer? Sabe quem tem mais autoridade? É quando você ouve uma repreensão, seja de um filho, de quem for, e se você errou, abaixa a tua orelha, coloca a tua cara no pó, se arrependa do pecado que você cometeu, peça perdão para quem você ofendeu, arruma e começa através do teu exemplo de conserto a ensinar para os teus filhos qual é o caminho certo. Porque não é só através de palavras positivas que a gente ensina as pessoas a não errarem, inclusive através dos nossos erros confessados, abandonados e corrigidos, é que os nossos filhos vão aprender quem eles precisam ser na vida. Isso é autoridade espiritual. Vamos falar aqui do legado espiritual dos pais. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Olha aqui Pedro falando que não é por causa de dinheiro. Tem pai que pensa que legado é dinheiro. Ah, vou deixar um legado para os meus filhos, dinheiro. Pedro está dizendo, não é. O legado que você deixa para os teus filhos é o exemplo que você deu para eles, das suas ações. Quem você foi como homem ou mulher de Deus? Como era o teu comportamento dentro da casa de Deus? Qual era a vida que você vivia com Deus? Qual era a vida que você vivia no seu trabalho? Se você era trabalhador ou se você dava trabalho? Se você era alguém que dava bom testemunho na sociedade? Ou se você era alguém mal visto na sociedade? A maneira como seu filho enxergar a sua vida, esse é o legado que você está deixando para ele. E você pode ter certeza de uma coisa: se o seu filho chegar e disser assim, pai, eu gostaria de ser como você quando eu crescer, você pode sentir uma alegria muito grande no seu coração. Porque se você está sendo temente a Deus, está servindo ao Senhor, se você está seguindo a palavra de Deus na tua vida, e teu filho disser isso para você, saiba que você deixou o maior legado que você poderia ter deixado para alguém. Você escreveu com os dedos da graça de Deus a melhor história de vida no coração de alguém, quando alguém viu o exemplo no pai ou na mãe e está dizendo, eu quero ser desse mesmo jeito. Tinha um menino em Botucatu que eu batizei, o Tiago. O pai dele, o Berto, andou longe de Jesus muitos anos, e no final quase da vida dele, ele voltou para Jesus, e a vida dele era trabalhar na manutenção da igreja. Ele gostava de trocar lâmpada, fazer um monte de coisa lá, o Bertão. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas os irmãos falam muito dessa vida dele, da maneira como ele se dispôs a servir ao Senhor, principalmente nesse período final da vida dele. E me emocionou muito o dia que o filho dele chegou. O filho dele andava perdido, não era batizado ainda, o Tiagão. Ele estava longe, bagunçando só, menino muito trabalhador, mas com a vida espiritual totalmente destruída. E ele começou, a gente pegou amizade, eu comecei a chamar ele em casa, ir na casa dele, e ele foi para a igreja. E um dia numa oração, num apelo que eu fiz, ele foi para frente e eu fui orar por ele, e eu pedia para a pessoa me falar o pedido de oração dela. E ele disse assim, pastor, eu gostaria de continuar o trabalho que o meu pai fazia dentro da igreja. E aquilo me emocionou muito, porque ele enxergou no pai dele um legado que ele não estava vivendo com Deus, mas ele viu que o pai dele viveu e ele falou, eu quero isso.
E hoje o Tiagão está uma bênção lá, a gente batizou ele está lá na igreja, ajuda tudo quanto é coisa que tem, é uma pessoa honesta, sincera, temente a Deus. E aí você olha, e você diz assim, alguém deixou um legado para ele, alguém deixou uma referência para ele, que ele tomou para si e disse, eu quero a mesma coisa para mim. E a pergunta que você precisa fazer hoje para você mesmo é, os teus filhos, ou quem anda com você na fé, pode dizer a mesma coisa hoje? O Joãozinho pode olhar para o Ezequias ou para o Rubinho e dizer assim, olha, eu quero viver a mesma vida com Deus que você vive. Eu quero seguir os mesmos passos que o Larry vive. E cada um de nós aqui, será que nós fazemos essa reflexão hoje e temos uma resposta positiva de Deus? É uma pergunta que eu quero que você pense aí no teu coração. Crianças precisam ter limites, mas nós não podemos assassinar a personalidade delas. Existem duas diferenças. Você não vai transformar o seu filho como você. Tem pais que não viveram algumas experiências na vida e eles querem que os filhos vivam todas as suas experiências agora. Não vai dar certo. Porque se o seu filho tem uma personalidade totalmente diferente da sua, você vai estar tentando formar um robô num ser humano. Vai dar errado. Robocop é só no filme. Vai dar errado. Então o seu filho tem uma personalidade. Agora, você deve impor limites à personalidade dele. Tem pais que falam assim, não, eu deixo meu filho fazer o que ele quiser. Não faça isso. Limite faz parte do legado. Porque vocês sabem muito bem, assim como eu, que limites vão ser cobrados a vida toda da gente. No seu trabalho vão existir limites. Fatores limitadores, vão ter pessoas que vão te colocar no lugar e um dia vão dizer não para você, de um jeito tão doído que se você não aprendeu a ouvir não do seu pai, você vai se sentir angustiado, vai pôr no Face e vai pedir a conta. Ah, meu patrão chamou minha atenção, eu não aceito não como resposta. Os pais têm a missão de saber falar não para os seus filhos, porque isso é legado. Tem pai que deve estar amando hoje essa mensagem, né? Tem uns que já estão assim embaixo da cadeira, fala Deus, e estão olhando para o lado de cá. Eu não quero indicar nomes de ninguém, mas tem alguns pais, eu estou brincando, ninguém está fazendo isso não. Mas, gente, é sério o que eu estou falando. Se você não colocar limites para eles, e eu falo isso muito com as meninas, e no fundo eles sabem que eu não estou falando besteira. Vai chegar uma hora que a casa deles vai cair, eles vão se tornar uns baita de um sem noção, se eles não tiverem limite. A gente cresceu, a gente sabe como é chato você lidar com um adulto sem noção, ou não é? Você quer estar perto de um sem noção? Não quer, porque o cara é chato, o cara é inconveniente, o cara não sabe se comportar em grupo, o cara sempre quer ter razão em tudo, ele quer ter tudo, é tudo dele, porque ele é uma criança que não teve limite. O adulto deixar de ser sem noção, só graça de Deus. Teu filho ainda dá tempo. Joga real com teu filho, ó. Não está sendo legal o comportamento que você está tendo. Você está sendo egoísta, você está fazendo isso. Você não pode se comportar assim na escola. Ah, a professora falou que meu filho mordeu, ele só estava se defendendo. Ensina que morder é errado para o seu filho, querido. Ah, pastor, mas meu filho, eu ensino ele tem que aprender a se defender. Então, você tem que ensinar autodefesa, não agressividade. Tem pai que está incentivando o filho a entrar para o MMA desde a creche já. Vai lá, bate assim, ó, faz assim. Aí você olha, a criança é violenta. Está errado. Isso não é legado que você deixa para o seu filho, não. Tem que ensinar a respeitar o próximo. Tem que ensinar o seu filho a não entrar em briga. Tem que ensinar o seu filho que brigar é errado. Sabe por quê? Porque um dia o outro cara da briga vai estar armado. Tem lá, Luizão, na academia uns caras fortes, 5 vezes maior que eu. Não vale nada se o cara do outro lado for do tamanho do Alex, menorzinho, mais magrinho, mas o cara tiver com um negócio desse tamanho assim, pretão, e o cara saber apertar assim o gatilho, o grandão desmonta com uma bala só, não é? Porque tamanho não é documento para isso aí não. Mas aí você ensina o teu filho a ser corajoso, agressivo. Ele tem que ser corajoso para proteger pessoas, para livrar pessoas do perigo, não para fazer um mal para o próximo.
É legado que você deixa. Ah, mas meu filho não leva desaforo para casa. É porque você deve ser um baita de um barraqueiro ou de uma barraqueira. E eu só vou te dar uma dica: isso é ridículo. Tem gente que acha lindo falar o que pensa, causar, que eu falo mesmo, eu causo. É só te dar uma dica: isso é ridículo. Ninguém suporta andar com gente assim. É uma dica social. Como a galera aqui é muito social tal, vou dar uma dica social para você: ninguém suporta barraqueiro. Ou eu estou errado? É horrível você sentar com alguém que se mete em confusão toda hora. Agora, todo mundo gosta de sentar do lado de gente que gosta de conversar para resolver os problemas. Só uma dica. Ensine para os seus filhos também, vai ser importante. Legado espiritual que os pais podem deixar aos seus filhos podem ser devastadores. Aqui uma lição para vocês. Pecados escravizadores. Teu filho viu você cometendo um monte de coisa errada. Pai viciado em pornografia. E coisa você tem que confessar. Você tem que contar para os teus filhos: eu era viciado nisso, eu fiz errado, eu me arrependi. Quem pensa, não vou expor isso para o meu filho. Exponha, seja transparente. Se você teve coragem para fazer, então tenha coragem para assumir agora. Porque para pecar todo mundo é corajoso, né? Não é? Para pecar todo mundo: ai, a minha carne é mais fraca, ninguém me segura, eu vou. E o diabo fala: vai filho, eu já falei para você ir. Mas na hora de confessar, abandonar e contar e ser autêntico e dizer: eu tinha problema com isso, filho, isso foi um problema na minha vida. Aí não tem coragem. Eu não vou expor para o meu filho, porque meu filho vai pensar que eu sou um fraco. Você é mesmo. E é bom que seu filho saiba que naquela área você foi um fraco, mas que em Deus você conseguiu restauração da sua vida e conseguiu seguir em frente. Cheio de pai e mãe super fortes. Ninguém conhece as minhas fraquezas. Aí sabe o que acontece? Seu filho fala: mentiroso. Vai cantar a música lá do cara lá do Iglesias lá, sei lá. Vai falar para você é um mentiroso. Porque você não é fortão coisa nenhuma, eu te conheço lá em casa. Eu sei os BO que deu com você e com a mãe lá em casa lá, e que na frente de todo mundo você é um bonitão, mas lá eu sei quem você é. Então seja sincero: filho, eu fui um fiasco durante tantos anos da minha vida, eu me arrependi, Jesus me restaurou, e eu quero orar por você para que esse mal que eu iniciei na minha vida, e pelo meu exemplo você viu, e a gente aprende vendo, eu não quero que você execute na sua vida. Eu quero que as tuas atitudes sejam diferentes das minhas, antes que seja tarde. Envolvimento com ocultismo ou feitiçaria. Gente, toma cuidado. Você veio para Jesus, então você não tem mais envolvimento com o passado. Então você tem que romper com aquilo. Você tem que fazer uma oração consciente: Senhor, eu estou rompendo com o meu passado. Eu, quando fui da macumba, quando me converti, o pessoal me orientou na igreja: você veio da macumba, Rubinho? Então você vai orar assim. Eles me ensinaram a orar, porque eu não sabia. Olha, eu renuncio toda a minha prática passada com o ocultismo, com a feitiçaria, tal. Eu rejeito tudo isso aqui na cruz e eu quero agora andar com Jesus. Pronto, eu tomei uma decisão diante de Deus, de coração, e eu abandonei aquilo. Mas quanta gente que veio para a igreja, mas continua com o copinho de sal grosso atrás da porta. Trevo de 4 folhas. Gente, uma vez eu fiz um apelo lá no outro lugar que eu já fui pastor lá, eu já fui em outros lugares, então não preciso dizer onde foi. Gente boa, veio o trevo de 4 folhas para frente na hora do apelo. Bilhete de loteria, nota de $1. Você pode ter até 50 nota de $1, gaste. Se você tiver uma lá que você fala: não, essa aqui é para mim ficar rico, isso aí é mandinga, tá? Isso aí é coisinha de misticismo, tal, não tem nada a ver com Deus. E eu estou para ver uma geração de crente que tipo assim: eu peço a Deus, mas eu faço a minha parte e ponho um carvãozinho lá para descarregar o olho gordo. Crente que acredita em olho gordo, quebrante. Gente boa, como diria Joel Santana, vocês estão de brincos com my face, né? Vocês estão de brincadeira. Eu vou tomar um banho com um sabonete ungido, com uma arruda. Meu irmão, o banho de arruda era no centro, que fazia descarrego, parará, tal, que dava uma aliviada, e não aliviava coisa nenhuma. Na igreja, meu irmão, você é crente, você ora para Jesus. Você está angustiado, você vai ler a Bíblia. Você precisa de ajuda, você vai procurar um irmão na fé para orar e te aconselhar. Só. E o resto Jesus faz, tá? Só para te dar uma dica.
Ah, pastor, mas vai que eu colocando assim um símbolo ali na minha casa, eu colocar a Bíblia aberta com o Salmo 91, aí você vai empoeirar a coitada da Bíblia. Era melhor você ter fechado ela e lê-la constantemente. Porque, gente, eu estou falando de coisas porque eu vim também dessas tradições. Isso não funciona. O que funciona é você pegar a Bíblia, vou usar a expressão do Rafa agora, batata, é catar a Bíblia, mete a cara na Bíblia, lê a Bíblia, acredita no que a Bíblia fala, e você vai ver o que Jesus faz. Porque esse tem que ser o padrão de comportamento seu. Siga a palavra de Deus. Você vai ver como a vida fica diferente. Isso é legado. Agora, se teu filho vê, ora você está firme com Deus, ora você descamba e já corre atrás de outras coisas, teu filho vai falar, mas meu pai não acredita em Deus. Então, cuida disso aí. Escolha para você e para os teus filhos um legado de bênção. Você quer abençoar a tua família? Nós vamos fazer uma oração muito importante hoje aqui com as famílias, para você tomar uma decisão de escolher um legado de bênção para a tua família. E para você mesmo. Se o teu plantio até hoje não foi dos melhores, a partir de hoje ele pode ser extraordinário. Eu acredito nisso. Quarto, cobertura espiritual dos pais. A proteção dos seus filhos não está simplesmente ligada ao fato de levá-los à igreja, colocar uma boa escola ou impedir que se tornem independentes antes do tempo. A cobertura sobre os seus filhos é primeiramente algo que deve ser realizado no âmbito espiritual. Tem pai que se preocupa com o comportamento e não se preocupa com o que está no coração dos filhos. E comportamento pode ser maquiado, pode ou não pode? Quem tem coragem de admitir aqui que já veio às vezes quebrando o pau com o marido ou com a mulher, só que entrou pela porta mágica da igreja dando sorrisinhos? Alguém já fez isso aqui? Nunca? Ah, o Edson, graças a Deus tem um pecador ali, Iago, 2. Lá, a Régia, né? O Larry falou, a Régia fez. Ah, que bom, tem mais alguns pecadores. O resto eu sei que nunca fizeram isso. Vocês não têm problema com isso. Pois é. Vocês sabem que a gente é bom de maquiar comportamento, não é? Estamos vivendo mó desgraça em casa, mas na igreja, a paz do Senhor, varão valoroso. Fala igual o Silvio Santos, né? Eu não, mas o cara fala, né? Aí o que acontece? É mentira. Tá ruim o negócio? Antes de continuar, para ali no estacionamento. Se você chegou antes do horário, tem lugar aqui. Senão você vai ter que parar lá fora. Para lá. Antes da gente entrar, vamos acertar as coisas. Não vamos chegar diante da presença do Senhor com o resto da comunidade desse jeitão, até porque o Senhor está com a gente aqui no carro e Ele viu que o negócio está uma bagunça. Mas quando a gente chegar como igreja, tudo junto ali para louvar, vamos ser sinceros, vamos cantar de verdade. Gente, isso é cobertura espiritual. Isso é quando você decide que a sua vida com Deus deve ser transmitida aos seus filhos de uma forma saudável. Quando os seus filhos olharem em você um princípio de recomeço. E isso, gente, é milagre. Cobertura espiritual tem a ver com Deus. Olha só, vida de santidade. Se você vive uma vida de santidade, isso vai gerar bênção na vida dos seus filhos, mesmo que já tenham 40 anos. Continua sendo alguém separado para o Senhor, alguém que busca o Senhor. Isso vai gerar bênção na vida dos seus filhos. Agora, não é uma bênção tipo net, não é uma pseudo bênção, é uma vida cristã autêntica, bacana, de verdade, aquela legal, que você fala, meu, que legal que é servir a Deus, cara, eu tenho prazer disso, eu tenho prazer de estar na minha casa com a minha família, eu tenho prazer de voltar para casa para estar com a minha família. Isso aí é autenticidade, quando isso se torna real, verdade. Ah, pastor, mas e quando nem tudo isso acontece na minha casa? Dá para acontecer, porque é só consertar. Tem alguns reparos que precisam ser feitos? Tem. Às vezes vai ser dolorido? Vai. Mas deixa a gente te ajudar a arrumar as coisas na sua casa, porque dá para arrumar. Não tem nada que Deus não possa fazer na vida de uma pessoa, a não ser que ela mesma não queira. A única mudança que não acontece na vida do ser humano é aquela que ele não permite em seu coração que o Senhor faça. Do resto, Jesus disse que tudo é possível ao que crê. E eu continuo acreditando nessa palavra. Tudo é possível para nós, se nós cremos que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Existem áreas de cobertura espiritual na vida dos nossos filhos.
preservação da sua identidade, relacionamentos, herança espiritual. Qual é o legado que a gente deixa para eles? A gente tem que ensinar os nossos filhos não a serem empresários bem-sucedidos, mas a serem filhos de Deus. Porque se Deus quiser educar um empresário, um médico, um advogado, um professor, um pastor, um missionário, ou seja, qual a profissão que for, ele vai ser porque Deus quer. Mas primeiro ele vai se tornar filho. Ele vai se tornar filho de Deus. E isso é que vai fazer toda a diferença na vida dele. As portas de contaminação espiritual dos filhos. Às vezes para os pais o que importa é o desempenho dos filhos na escola, se estão doentes, e o comportamento. Mas esquece da atuação espiritual dos seus filhos, da vida com Deus que os seus filhos precisam viver. Não, se meu filho tem boa nota e vem no culto, tá bom. Não, se o meu filho tem vida com Deus, ir ao culto, ter boa nota, bom comportamento, é apenas uma consequência natural dos fatos e que não será maquiada, será uma coisa sincera, será uma coisa verdadeira. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos aqui 3 áreas que a gente pode trabalhar no aspecto da alma. A porta tem 3 portas aqui: a porta da mente, a porta da emoção e depois a porta da vontade. A porta da mente, a Bíblia diz que tudo que o homem imagina ele é. Então se você começar a falar para o seu filho algumas coisas e o seu filho começar a acreditar em algumas coisas, e isso não tem a ver com Deus, ele vai começar a entender que aquilo é verdade absoluta para a vida dele, e vai tirar depois da cabeça dele. Isso aí vai demorar e dar trabalho. Não levem, Deuteronômio 7,26, não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da casa, senão também vocês serão separados para destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para destruição. Gente, não deixa os teus filhos levarem porcaria para dentro de casa. Pais, não levem porcaria para dentro de casa. O que eu quero chamar de porcaria, gente? Qualquer coisa que não agrada o coração de Deus. Porque tudo que for detestável aos olhos de Deus gera destruição. Ah, pastor, mas como que eu faço para identificar? Preste atenção em tudo que os olhos e os ouvidos dos seus filhos estão vendo e ouvindo. De vocês mesmos, da televisão, da internet, dos amigos da escola, do pessoal da igreja. O que está sendo ouvido? Qual tem sido o tipo de palavra que tem sido falado para os seus filhos, para você mesmo? Os elementos mais comuns que influenciam a vida dos nossos filhos atualmente são ocultismo, sensualidade e violência. Pergunta para a meninada aí, o que está bombando hoje? Ocultismo, sensualidade, violência. É as áreas que o diabo mais gosta de trabalhar na vida da galera. Sensualidade, imagina, pastor, não, mandar foto nude não é sensualidade, né? Mas é o que está na moda. Aí o namorado não satisfeito vai lá e espalha para todos os amigos dele a foto da namorada. Olha como ele gosta dela, né? Ela já não se preservou como um ser e ainda ela foi exposta para outros. Quantos casos que acontecem assim que a gente ouve falar? Lá em São Manuel aconteceu com uma moça. Cidade pequena lá ao lado de Botucatu. 30 mil habitantes. Adivinha o que aconteceu depois? O pai, a mãe, o filho teve que ir embora, abandonar o emprego, ir embora, porque eles não aguentavam a zombaria sobre a vida deles depois. Toma cuidado aí, filho, filha, pra você não destruir a sua família, tá? A sua atitude irresponsável de destruir o casamento dos seus pais, o emprego dos seus pais, a vida dos seus pais. Porque dependendo do tamanho da burrada que você faz, você gera repercussões irreversíveis no olhar humano para serem acertadas na sua vida. Pais, a mesma coisa. Toma cuidado com o que você faz, pai, mãe, porque isso vai gerar repercussão no teu filho. Então, cuide da mente dele nesse sentido. Cuidado com os princípios e teorias que estão sendo ensinados para os seus filhos na escola. Todos são um e um são todos, monismo, né? Deus é tudo e todos são Deus, panteísmo. Autoconhecimento.
A harmonização através da reencarnação, né? Você vai sendo aperfeiçoado. Está cheio de professor malandrão, com linguagem subliminar, só falando de nova era, de um monte de coisa dentro de escola para molecada. E nós temos uma pessoa adulta aqui da igreja que estuda e que nos contou algumas coisas muito malucas que o professor tem falado dentro da sala de aula. Então a gente sabe que isso está acontecendo mais do que deveria. Então toma cuidado, que tipo de informação está chegando no ouvido dos seus filhos dentro da escola, dentro da própria televisão, dentro de casa. Quais são as teorias que você mesmo acredita? Se você é muito liberal com algumas coisas, toma cuidado, porque primeiro se você confrontar com a Bíblia e ver que não tem nada a ver, você tem que abandonar a prática. Segundo, você tem que mostrar para os teus filhos que aquilo também não está certo. Então, tenha cuidado. Porta das emoções. Gente, desilusão, tristeza, trauma, frustração. Quem não vai passar, passou ou já está passando durante a vida? A gente enfrenta situações difíceis todo dia. Agora, como é que a gente lida com isso? Existem portas que são abertas através dessas feridas que precisam ser tratadas. A gente não pode ignorar ou zombar das coisas que as pessoas estão passando. A não ser quando a pessoa, não estou dizendo de zombar, tá aí, tá? Entendam bem. A gente talvez não deve levar tanto em consideração quando a pessoa já tornou aquilo um motivo de viver. Ela já entendeu que está errado, que ela tem que abandonar, mas ela continua lá na sofrência. Eu quero continuar aqui. Eu quero continuar no meu cantinho de Elias. Lembra Elias? Na caverna? Deus, me mata também, porque não tem ninguém melhor que eu. Deus já falou, cara, o que você está fazendo aqui, meu? Teu lugar não é na caverna, você é um profeta, cara, eu te chamei. Você está aí morrendo de medo com a situação, sai disso. Ou seja, Deus chegou uma hora para ele e falou, cara, eu não vou ficar mais discutindo com você aqui dentro, sai. Parte para outra situação, muda de vida. E às vezes é assim que a gente tem que entender que a coisa tem que seguir. Porta da vontade. Você precisa ensinar seu filho desde pequeno a decidir o que é correto. 3 coisas. Ensine a sujeição à autoridade. Ensine limites a serem respeitados. Ensine que a obediência o desviará do pecado. São coisas tão simples, mas que se a gente fizer, a gente está livrando os nossos filhos de males terríveis no futuro. 6. Palavras para edificar a alma e a vontade. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6,4. Olha, tem dia que dá vontade de pegar o cinto e dar nas costas do pai 39 vezes, para não ser 40, para não ser humilhação. O que tem de pai, que é o próprio diabo na vida do filho, não está escrito. Só fala o que não deve para o filho, não dá exemplo para o filho, não ama o filho, porque tem pai, nossa, meu filho, eu te amo, mas eu não me importo com você. É um amor muito esquisito, assim, muito doido. Eu te amo, mas eu não cuido de você. Eu te amo, mas eu não tenho tempo para você. Eu te amo, mas faça da sua vida o que você quiser. Gente, isso não é amor. Isso, como a sociedade atual está chamando, é legal você expor os teus filhos, né? Festinha de aniversário, eventos sociais. Então você vai lá e faz o seu filho um bibelô e o apresenta para que todo mundo aplauda. Ai, que bonito. Seu filho tem boas notas? Sim, meu filho tem boas notas. O seu filho é comportado? Sim, olha como o meu filho é comportado. O seu filho ele fala outros idiomas? Sim, o meu filho fala outros idiomas. A sociedade faz assim. Só que aí seu filho é desobediente, você não tem tempo com ele, você não põe limite para ele, mas na frente de todo mundo, sim, o meu filho ele é assim. E quanto pai crente está nessas neuroses besta? De expor o seu filho como um bibelô, um troféu para a sociedade. Seu filho é uma herança que Deus te deu. É como uma flecha na aljava do arqueiro que ele colocou para que você lute as batalhas da vida e lance ele além do que você mesmo foi. E como é que você está lidando com essa questão com os teus filhos? Tem pai que está fazendo o papel do capeta, não precisa nem chamar o diabo, ele fala, ali eu estou de folga, estou de semana sabática, estou de boa, o cara dá conta do recado. O comportamento dos pais tem que ser diferente. Para de criticar teu filho toda hora. Tem hora que você tem que fazer uma crítica para o seu filho? Tem, mas não é possível que você tenha o dia inteiro que tem que criticar seu filho. Você gosta que alguém fique o dia inteiro te apontando erro? Você fez isso, Batata. Você faz isso, você é assim.
Vai chegar uma hora que o Batata, com toda a calma do mundo dele, vai pegar uma bomba atômica e vai explodir. Vai pegar lá da Coreia do Norte lá e vai explodir a bomba que eles falam que não tem, né? Ou que tem, sei lá. Então ele vai explodir, porque não vai aguentar. Quem gosta de ouvir reclamação o dia inteiro? Falta de elogio, prometer e não cumprir, pressão emocional, acusação, intolerância, ausência de perdão. Ah, você fez? Agora você vai comer aqui na minha mão. Porque Jesus disse, quando baterem na tua cara, devolve um soco. Porque foi isso que Jesus disse, não foi? Quando baterem na tua face, você dá uma voadora na pessoa para se vingar, porque você tem que mostrar quem é que manda, tem que ter personalidade. Seu encapetado, Jesus não disse coisa nenhuma. Jesus disse que você tem que dar outra face, que você tem que ensinar o perdão para as pessoas. Ah, pastor, é difícil. Eu sei que é, a gente é humano, mas é o que a gente tem que fazer. Muitas vezes as próprias palavras e atitudes dos pais abrem espaços para feridas emocionais e ação maligna sobre as vidas deles, dos filhos. Às vezes nós mesmos estamos abrindo as feridas dos nossos filhos. Porque do jeito que você se comportar com seu filho e falar com ele, algumas expressões básicas que quase não gera problema emocional no seu filho. Você é burro, porque você não consegue tirar nota boa igual seu irmão ou sua irmã. Você é um chato desde o dia que você nasceu. Há dias que eu queria oferecer você para adoção. Olha que palavra legal, né? Que bênção, né? Como alguém poderia amar alguém gordo e relaxado como você? Está errado. Pastor, já fiz isso. Acabou o culto hoje, vai lá, procura teu marido, tua mulher, teu pai, tua mãe, teu filho, seja quem for, pede perdão. Cara, é mais fácil você baixar a orelha e pedir perdão e começar tudo de novo do que você continuar se enganando aí. Conserta. Filhão, seguinte, chega aí. O pastor falou um negócio lá, entortou a cana pro meu lado. Tomei umas 4 varadas nas costas hoje. Eu fiz errado com você. Eu falei isso e eu estava errado. Eu preciso que você me perdoe. Você vai ganhar seu filho. Você vai ganhar o respeito do seu filho. Você vai ganhar o amor do seu filho. E você vai transformar o teu filho em filho de Deus. Porque ele enxergou no pai alguém arrependido, alguém transformado pela palavra de Deus, alguém que está disposto a mudar e alguém que está disposto a recomeçar. Aí ele vai falar assim: esse é meu herói. Eu quero ser igual a ele quando eu ficar mais velho. Eu não quero ser aquele cara duro, grosseiro, que não se arrepende, que sempre acha que está certo. Eu quero ser igual a esse, que em Jesus encontrou o perdão dos pecados dele, e que agora eu quero ser essa mesma pessoa. Por último, como se opor aos ataques malignos sobre os nossos filhos? De fato, olha Mateus 7, 25 e 26. Logo que se ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Vocês sabem dessa passagem bíblica, né, irmãos? Jesus, ele pega pesadíssimo com essa mulher. Ele fala: a comida é para os filhos. Cachorrinho come o que cai da mesa. Aquela mulher era sírio-fenícia, ela era grega. O governo era romano, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a cultura era grega. Os gregos eram os donos da razão. Os gregos tinham seu panteão de deuses. Os gregos sabiam de tudo. Os gregos tinham seus pensadores. E agora aquela mulher superior estava chegando para Jesus e dizendo: Jesus, ninguém resolve o problema da minha filha. E Jesus fala para ela assim: não tenho nada para te dar, a não ser o que cair da mesa do povo de Israel. E Jesus estava ali trabalhando o caráter daquela mulher, nada além disso. Jesus amava aquela mulher, mas ele estava querendo mostrar para ela o seguinte: está vendo a tua cultura? Tudo que você sabe, tudo que você tem, é nada para mim. Porque quando você chegar diante de mim, a única pessoa que tem alguma coisa para oferecer sou eu. E eu vou mudar a vida da sua filha. Tanto é que no final, Jesus enaltece a fé daquela mulher. Nunca vi tamanha fé em Israel. Nunca vi a fé dessa mulher
no pessoal que estava sentado comendo na mesa. Porque ela aceitou receber qualquer coisa que fosse de Jesus, porque ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa por ela. E ela foi clamar pela sua filha. Gente, existem perturbações e enfermidades, eu não vou me atentar aqui a tudo isso. Pastor, eu queria saber mais sobre isso que você escreveu. Te recomendo a leitura do livro, é mais legal. Cobertura Espiritual, pastor Carlito Paes. Tem na internet, não ganho nada com isso, não vendo, mas eu acho que vale a pena a leitura. Esteja pronto para crescer espiritualmente. Tem coisas que você precisa se dispor a crescer e levar então seus filhos ao crescimento. Recorra a Jesus com fé e atitude de quebrantamento. Você não chega dando ordens para Jesus, você chega clamando a Jesus, é diferente. Repare as brechas através da intercessão. O que aconteceu quando ele falou que era só os cachorrinhos, pegava só a migalha? Ela falava, mas até os cachorrinhos se alimentam do que cai. Ela intercedeu pela filha dela. Ela falou, Senhor, eu estou me expondo, eu estou me humilhando por causa da minha filha. O que Deus quer com essa lição que a gente faça é a gente se expor diante dele, a gente se esvaziar diante dele, a gente se quebrantar diante dele, intercedendo pelos nossos filhos, intercedendo pela nossa família. Aqui você pode abranger a tudo, querido: casamento, marido, mulher, relação com pais. Essa mensagem serve para todos aqui nesse sentido, porque ela tem a ver com a nossa vida, com o que nós escolhemos fazer. Tenha certeza de que há libertação, cura e reconstituição em Cristo Jesus. Tem uma outra passagem que o menino endemoniado, Jesus estava no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, e os outros apóstolos estavam embaixo no pé do monte e não conseguiam expulsar o demônio do menino. Aí Jesus chega e o texto diz: quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. 3 ações que foram de Jesus. O pai leva o seu filho a Jesus. Nós devemos levar o nosso coração diante de Deus, os nossos problemas, as nossas ansiedades, os nossos medos. Aí o que Jesus faz? Ele repreende o mal, ele nos cura e ele nos entrega agora uma nova oportunidade de viver, uma nova oportunidade de vida. Eu quero terminar lendo o texto de Malaquias 4:6, que diz: ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Eu quero concluir com uma oração. Eu não sei quais foram os teus desafios dos últimos dias. Você tem 2 escolhas: ou você continua vivendo com o teu coração duro, que você está certo, que o problema é meu filho, o problema é minha mulher, o problema é meu marido, o problema é meu pai, eu não tenho problema nenhum, eu sou certinho, eu sou super de Deus, só o resto do mundo que erra e eu nunca erro. Você pode continuar nessa decisão, ou você pode tomar uma decisão diferente. Você pode dizer: Jesus, mesmo que em algumas coisas eu possa até estar certo, eu prefiro perder a noção da minha razão, mas eu quero ser feliz. Eu quero ter uma vida abençoada com os meus filhos. Eu quero ter uma vida abençoada com os meus pais. Eu quero ter uma vida abençoada com a minha mulher. Eu quero ter uma vida abençoada com o meu marido. Eu quero ter uma vida abençoada pelo Senhor. Você tem uma decisão. Você pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo, ou você pode começar a viver uma vida totalmente diferente. Eu gostaria que todos ficassem de pé. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, porque isso é uma coisa tão pessoal, que se eu tivesse no teu lugar com algo a consertar, eu entendo que seria uma coisa tão profunda e que não vai demandar apenas uma atitude emocional de vir aqui à frente por um instante, mas que vai te levar a tomar uma decisão de procurar a pessoa depois para consertar, de sentar com a pessoa, chorar com ela, orar com ela, rir com ela, porque Jesus repreende o mal, cura e depois Ele entrega de volta em perfeita sanidade. É o que Jesus faz. Talvez você quebrou algum princípio que você ouviu nessa manhã, ou vários deles, ou todos eles.
Algum deles a gente já fez algum dia, com toda certeza. Mas nesse momento eu vou orar, e eu gostaria que você orasse junto comigo. Seja qual for o teu problema, mas que você colocasse ele diante de Jesus para que ele seja resolvido. E eu creio que o Senhor pode fazer algo extraordinário no teu coração. Pai, nós estamos aqui nessa manhã. Pai, eu sei que é duro falar sobre isso, é difícil, mas é necessário. Deus, diante de tanta coisa errada que o mundo tem ensinado, o que nos resta, Senhor, sempre é a Tua palavra, é esperarmos em Ti, no Teu cuidado, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, quando nós falhamos, como pais, como filhos, como cônjuges. Senhor, essa mensagem se aplica a tantas áreas da nossa vida, e eu quero, Pai, pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos leve, Pai, a viver uma vida que Te agrada, que o Senhor nos leve a viver uma vida de obediência, que o Senhor nos leve, Senhor, a viver uma vida segundo o Teu coração para nós. Pai, livre o nosso coração de toda maldade, de toda arrogância, de todo orgulho. Quebra o nosso orgulho, Senhor, nessa manhã. Quebra a nossa arrogância, que às vezes a gente chama de espiritualidade, Senhor, e que nada mais é do que orgulho, do que arrogância. O Senhor resiste ao soberbo. O Senhor não quer pessoas arrogantes aos Teus pés, o Senhor quer pessoas quebrantadas. Senhor, trabalha nas nossas famílias para que a gente não venha viver esse caos que o mundo está vivendo. Pai, se porventura alguém está aqui nessa manhã e entende que quebrou princípios e valores que jamais deveriam ter sido quebrados, Senhor, conduz o Teu povo ao arrependimento. Conduz cada um, Senhor Deus, a uma mudança de atitude. Conduz, Senhor, cada um de nós a uma novidade de vida contigo. Nos perdoa, Senhor Deus. Nos perdoa quando nós não temos feito a Tua vontade, quando nós não temos criado os nossos filhos de acordo com o que o Senhor deseja, quando nós não temos respeitado os nossos pais de acordo com o Senhor deseja, quando nós não temos nos relacionado com o nosso cônjuge da maneira que o Senhor deseja. Que nós possamos parar e refletir nessa manhã, Senhor. Quais são os perigos de nós continuarmos a viver uma vida alienada à Tua palavra, sem preocupar, Senhor Deus, o coração com os avisos que o Senhor tem dado para a Tua igreja, de que o Senhor está vindo para buscar a Tua igreja. E quando o Senhor vier, acaso o Senhor encontraria fé na terra? O Senhor fez essa pergunta. Senhor, nós pedimos, tenha misericórdia da Tua igreja na terra, Senhor, e desperta a Tua igreja em todos os países desse mundo, Senhor Deus, a se prostrarem diante de Ti, a se renderem a Ti em adoração. Nos conduz a isso, Pai. Às vezes a gente está mascarando tanta coisa. Às vezes a gente está vivendo num faz de conta, Senhor, da vida cristã, mas não existe faz de conta. Ou é ou não é. É sim, sim ou não, não. Pai, nos leva a termos uma decisão de vivermos pelo sim, pelo amém, pela Tua vontade. Tira, Senhor Deus, toda acomodação do nosso coração e nos conduz, Senhor Deus, à plenitude de vida contigo. Conduz o Teu povo debaixo, Senhor Deus, da Tua misericórdia e da Tua paz a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.